A seguir, Hora da Notícia. A licitação do transporte público de Passo Fundo é o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje. Um encontro para melhorar a qualidade do leite reúne representantes de indústrias de laticínios na UPF. Amanhã, dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado em Passo Fundo. E você sabe por que a santa é padroeira da cidade? Nós vamos falar sobre este assunto com o padre Cassiano Pertili. E ainda, que tal fazer enfeites de Natal para sua casa? Olha, a gente vai lhe mostrar hoje que é fácil e barato. E mais uma dica da série sobre decoração natalina. Hoje é quinta, 7 de dezembro, é hora da notícia. Cerca de 110 mil propriedades trabalham com a produção leiteira no Rio Grande do Sul. A nossa região, por causa das condições climáticas e de solo, é um incentivo para o setor. Mas ainda é possível melhorar na questão da qualidade. Por isso, a UPF recebeu representantes de indústrias de laticínios. O dia histórico para a pesquisa da universidade. Pela primeira vez, uma reunião técnica foi realizada entre pesquisadores do CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação, e o SARLI, Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros da UPF, com técnicos da indústria laticínia. A iniciativa foi promovida pelo Sindilat, o Sindicato Estadual dos Laticínios. No dia de hoje nós apresentaremos como estão os níveis de sólidos não gordurosos, como estão os níveis de contagem bacteriana e de célula somática, que são os parâmetros analisados e exigidos pelo Ministério da Agricultura, e o que a indústria poderá fazer em cima desses resultados para melhorar o nosso leite. Com 9 laboratórios, o CEPA da UPF conta com um qualificado corpo técnico na emissão de laudos para certificação e registro de produtos. É com tecnologias inovadoras de análise laboratorial e de gerenciamento de dados da cadeia produtiva do leite que o SARLI, o Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros da UPF, realiza controle de qualidade de leite cru e refrigerado, fornece dados estatísticos, faz gerenciamento de rebanhos leiteiros, treinamentos e palestras técnicas. Hoje, o CEPA realiza um volume de 100 mil amostras de leite por mês. Realmente é um volume grande de amostras e isso mostra o nosso compromisso com a qualidade. Esse evento vem bem ao encontro dessa política que nós mantemos no nosso centro, da busca da excelência. O SARLI hoje é um laboratório que, apesar de ter uma demanda enorme como essa, um volume grande de trabalho, é um laboratório que é acreditado junto ao Inmetro, junto à Coordenadoria Geral de Acreditação, mostrando o nosso empenho efetivamente em fazer um trabalho de qualidade. A reunião técnica com a indústria laticínia serviu para saber o padrão do leite produzido e o rumo de crescimento das indústrias associadas do Sindilat. Quem mais ganha em tudo isso é a nossa cadeia, né? Nós tivemos problemas no passado com fraudes e enfim, e acredito que o Rio Grande do Sul está um passo à frente dos demais estados, quem sabe devido a esse problema que aconteceu no passado, mas certamente esse encontro mostra a preocupação que a indústria possui com o consumidor, né, com o produto que eles estão industrializando. Para o ano que vem, o CEPA pretende implantar novas análises de água, atendendo o setor produtivo de carne e do leite. A ideia é trabalhar alguns seminários de qualificação junto aos técnicos da indústria. Mostrando essas boas práticas relacionadas ao uso da água de abastecimento, a água de consumo industrial, a água de gelo, também trabalhando na qualificação do produto e trazendo um resultado melhor para o consumidor. As notícias mais recentes do cenário político a gente traz para você toda quinta-feira no quadro Fatos Políticos. É com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara.
E olha, Thaís, hoje eu trago informação bem quentinha mesmo. A Prefeitura de Passo Fundo vai informar hoje à tarde o resultado da primeira etapa da licitação para o transporte público do município. A única empresa que apresentou proposta de tarifa no valor de R$ 3,03 foi a Start Bus de Santa Cruz do Sul. A planilha apresentada por ela foi aferida item por item e aprovada tecnicamente. Isso significa que a empresa está habilitada a passar para a segunda etapa da licitação, devendo apresentar a documentação exigida no prazo de 48 horas em dias úteis. Cumprida a segunda etapa, o município começa a examinar esses documentos e, se não houver nenhum impeditivo, a empresa estará apta a operar o transporte coletivo no município de Passo Fundo a uma tarifa de R$ 3,03. O prazo para a implementação dos serviços é de 180 dias. A grande surpresa do processo foi a ausência da empresa Coleurb, a atual concessionária do serviço. Ela contestou administrativamente o edital, dizendo que não tem como operar com uma tarifa menor do que a atual que está sendo praticada, que é de R$ 3,25. E agora busca no Tribunal de Contas do Estado a impugnação deste edital. Só que o município, antes mesmo de iniciar o processo, já havia recebido o aval do Tribunal de Contas do Estado. A grande dúvida, que se traduz em preocupação dos trabalhadores da Coleurb e também da Transpasso, que vai deixar de operar em Passo Fundo, é com relação à manutenção dos empregos. A categoria busca a ajuda do poder público para que a nova empresa que vai vencer a licitação absorva a mão de obra existente no município. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. A UPF recebeu um prêmio ontem na Assembleia Legislativa Gaúcha. O prêmio Pioneiras da Ecologia é uma certificação que valoriza pessoas e instituições que contribuem na realização de ações que dão visibilidade à questão ecológica do Estado. Através do projeto CCTAM, a universidade desenvolve atividades de extensão e pesquisa nas áreas de ciência e tecnologia ambientais, o que possibilita acesso e geração de conhecimento para a comunidade, também para estudantes da UPF, funcionários e professores de Passo Fundo e região que fazem parte da abrangência da universidade. A UPF concedeu em uma sessão solene o título de doutora honoris causa à ex-professora Nelita Van Macker. Esse é o maior título que a universidade concede a uma pessoa que contribuiu de forma relevante. Uma vida dedicada à medicina. São 51 anos de profissão, 22 deles como professora da UPF. O currículo de Nelita Van Macker é grande e agora ela também passa a ter o título mais importante concedido pela universidade. A professora Nelita Van Macker, ela é uma professora reconhecida tanto na área da academia quanto na área da pesquisa, desenvolvendo trabalhos sobre o uso racional de medicamentos. Foi professora da Universidade de Passo Fundo, nos cursos do Instituto de Ciências Biológicas e da Faculdade de Medicina, e tem uma trajetória excepcional na área científica. Outorgar o título doutor honoris causa a ela, sem dúvida nenhuma, é uma honra para a Universidade de Passo Fundo pela vida, por toda a caminhada que ela teve nesta atividade acadêmica e profissional. São poucas pessoas que recebem essa distinção. Nelita, além de ter atuado como professora e pesquisadora, também foi membro de comitês internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e a Comissão Científica em Vigilância Sanitária da Anvisa. Além das diversas publicações, o trabalho na área do uso racional de medicamentos contribuiu essencialmente com o avanço da medicina no país. Estou extremamente feliz, extremamente honrada com a outorga do título de doutora honoris causa, que é simplesmente a culminância de uma carreira acadêmica. Eu estive na Universidade de Passo Fundo por 22 anos e volto com muita satisfação, revendo amigos, muito honrada, muito feliz com este momento.
A seguir tem mais uma dica de enfeite natalino para você fazer em casa. Nós já voltamos. Passo Fundo deverá ter 2 eventos carnavalescos no mês de fevereiro do próximo ano. Um deles está sendo organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba e será o Carnaval de Rua Fora de Época e que não contará com recursos públicos. O outro está sendo preparado pela Secretaria de Cultura e será anunciado nos próximos dias. Nesta sexta-feira, 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, é feriado em Passo Fundo, mas o comércio vai estar aberto das 2 da tarde até as 8 horas da noite. A temperatura sobe e deve passar dos 30 graus aqui na região. Veja os detalhes. Previsão de um feriado em Passo Fundo com calor e tempo seco. Mínima de 18 graus e máxima de 30. O sábado será de sol com poucas nuvens e temperaturas altas. A mínima fica em 18 graus e a máxima chega a 33. E amanhã, 8 de dezembro, feriado municipal em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Passo Fundo. Uma celebração especial vai acontecer na Matriz. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o futuro pároco da Matriz da Conceição, o padre Cassiano Pertile, que vai falar sobre a programação para este dia e um pouco da história que envolve. Padre, seja bem-vindo, é um prazer lhe receber aqui. A gente quer começar conhecendo um pouquinho da história de Nossa Senhora da Conceição. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, conhecer a história de Nossa Senhora da Conceição é se integrar na própria história do município de Passo Fundo. Mas, vamos dizer assim, um pouco anterior à história do município e da chegada de Conceição aqui em Passo Fundo, cabe nós sabermos como a Imaculada Conceição ela foi ganhando força e expressão entre o povo, né? O dogma da Imaculada Conceição ele foi promulgado em 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Que é um título. É um título, exato. Mas anterior a isso, anterior à promulgação desse dogma, já havia um carinho pelo povo católico a Nossa Senhora da Conceição. Diferente de Aparecida, por exemplo, ou de Fátima, onde é um fato marcante, né, que surge essa devoção, a Conceição ela foi sendo estruturada e organizada ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, essa devoção. Por exemplo, em 1147, o rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, ele ofereceu todos os domínios portugueses à proteção de Nossa Senhora da Conceição por conta de um milagre, né, de um favor em benefício da saúde dele que ele havia conquistado. E aí ele atribuiu esse milagre à Nossa Senhora da Conceição. E a partir dali se tem, vamos dizer assim, uma proximidade muito grande da cultura portuguesa com Nossa Senhora da Conceição, a ponto de depois o Papa proclamar esse dogma, né, para toda a Igreja. Padre Cassiano, e por que ela é a padroeira do nosso município? Então, Thaís, acontece o seguinte, aqui tem muito a ver também com Cabo Neves, né, que é considerado o fundador da cidade de Passo Fundo. Ele atuou na Guerra Cisplatina, né, que aconteceu também aqui, dá para se dizer, próximo de nós, e depois, como menção honrosa pela sua atuação nessa guerra, ele recebeu uma porção de terras do Comando Militar de São Borja. E nós vivíamos naquela época, 1840 por volta, um pouquinho antes, no regime do padroado. E como qualquer um que recebesse uma gleba de terras, ele precisava dedicar uma porção à Igreja Católica em virtude do padroado. Então ele dedica essa porção a Nossa Senhora
da Conceição. E aí nós temos, né, em 1836 foi construída a primeira capela. Veja, muitos anos antes de Passo Fundo ser constituído município. Existir, de fato. De fato. E em 1847 ela é tornada, então, paróquia, ou seja, um padre passa a residir nela. E aí o título de matriz, né? Matriz justamente que vem de mãe, esse carinho que o povo tem pela matriz da Conceição. Padre, para a gente concluir aqui, qual é a programação prevista para o dia de amanhã? Então, amanhã, às 10 horas, a missa festiva e depois uma procissão ao redor da Praça Tamandaré, recordando os 170 anos. E depois, às 18 horas, também outra missa festiva. Hoje encerra às 19h30 a terceira noite do Tríduo, com a venda dos tradicionais pastéis, cucas, né? E amanhã também o convite que o Padre Fábio, pároco, hoje lá da Conceição, faz para que amanhã seja o almoço de toda a comunidade com os cartões à venda na Secretaria da Paróquia. Tá certo. Obrigada, Padre. Bom trabalho, um dia amanhã de muita dedicação a vocês e de muita devoção. Obrigada. Agradecemos o espaço. Obrigado. Obrigada. Novas tecnologias, mudanças de comportamento, velocidade da informação. São algumas situações enfrentadas diariamente por educadores, isso dentro de sala de aula. E a UPF recebeu um professor de filosofia que é referência na reflexão sobre a educação no país. A gente conversa agora com ele, que é professor, licenciado e com mestrado em filosofia pela Federal de Santa Maria. Também fez o doutorado na mesma área filosofia, só que daí pela Federal do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo aqui o professor Ronay Rocha, que também é autor de livros. Ele está aqui também para falar da sua mais recente obra, que se chama Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Falando assim, a questão da educação no Brasil, no Estado, professor, o cenário educacional e pedagógico, que avaliação o senhor faz? Olha, a avaliação do nosso cenário, ela tem que incluir, de um lado, a constatação de que nós tivemos, dos anos 60 para cá, avanços notáveis em termos de capacidade de colocar os nossos filhos em escolas, sejam particulares, sejam públicas. Então, hoje, praticamente já não se fala em que não há escolas suficientes, isso está resolvido. O nó da nossa crise parece ser muito mais de como é que nós vamos garantir, principalmente na escola pública, um nível de qualidade semelhante ao que nós tínhamos nas escolas de elite dos anos 60. E, professor, isso passa pela motivação, pelo entusiasmo da pessoa que ajuda a passar o conhecimento, a informar, a ensinar, que é o caso o professor? Com certeza, o elemento assim, de interesse e motivação pessoal é fundamental. Mas o que nós precisamos nos dar conta de que não basta isso. Você tem que ter, o professor é alguém que depende muito, digamos assim, de conhecimentos na área de psicologia da adolescência, da criança e didática. Né? O domínio de conteúdos, por vezes, por si só não adianta. Você tem que, ao mesmo tempo que tem conhecimento de conteúdo, você tem que ter habilidades didáticas. E essa área de produção de conhecimento didático foi uma das que sofreu um pouco nesses anos que vêm de 70 para cá. Professor, falando de 2000 para cá, na sua visão, né, pelo seu entendimento, o professor de hoje, ele entende, ele tá sintonizado de que a educação mudou, que o aluno hoje é diferente, que aquele formato, muitas vezes, que a gente se acostumou, né, aquele formato tradicional de sala de aula, isso está indo por outro caminho? Eu acho que é o esforço que nós, como professores, constantemente fazemos, é para exatamente poder acompanhar esse movimento brutal de mudanças que acontecem no processo de desenvolvimento e socialização das crianças, e às vezes comparado com a formação que nós tivemos na faculdade, né, onde você se formou, não tinha computador, não tinha não sei o quê. Hoje em dia, a gurizada com tudo isso. Então, de fato, o professor se vê muito desafiado a ter essa espécie assim, de atualização constante para entender o mundo que ele está vivendo. Esse livro é uma reflexão sobre o que vem acontecendo com a pedagogia brasileira desde os anos 60, né? E ele procura mostrar de que maneira a contribuição de Paulo Freire, entre outras coisas, evidentemente, o livro trata de várias coisas, de que maneira a contribuição de Paulo Freire ela foi muito preciosa num determinado momento, mas hoje a leitura dele tende a ser um pouquinho anacrônica.
Ou seja, Paulo Freire viveu esse livro, o principal livro dele, que é a Pedagogia do Oprimido, foi publicado em 1970. Ele vai fazer, na verdade, ele escreveu em 68. Vai fazer 50 anos no ano que vem. Então, é evidente que é muito difícil que um livro tenha conseguido pensar com tanta antecedência coisas que aparecem hoje. E é nesse sentido que eu faço uma espécie de questionamento da atualidade de Paulo Freire. Bom, muito obrigado então pela nossa conversa, professor Ronay Rocha, que está participando do seminário do PIBID aqui na UPF, que é um importante programa do governo, e a UPF participa desde 2010. Obrigado, professor. Muito obrigado. Além de Teixeirinha, Passo Fundo teve outro artista muito conhecido. Ele deu nome a um grupo de teatro e abriu caminho para as artes no município no início do século passado. Ao todo, fez 11 filmes, novelas e inúmeras peças de teatro. Foi um dos mais importantes artistas já revelados pelo município. Conheça um pouco da trajetória do ator Delorges Caminha. Foi com este filme, Bonequinha de Seda, de 1936, que o ator pasfundense Delorges Caminha estreou no cinema no papel principal. Foi o galã desbancando na época o grande Vicente Celestino. Ter feito o papel masculino no filme ao lado de Gilda de Abreu, na época esposa de Celestino, consagrou o talentoso ator de teatro na sétima arte. Foi um artista, um ator de teatro, de cinema, fez radionovela e telenovelas, um artista de expressão nacional e que é absolutamente desconhecido em Passo Fundo. Nascido em 6 de outubro de 1902 e filho de farmacêutico, foi a partir da morte do pai em 1921 que Delorges Caminha saiu em busca do sonho de tornar-se um ator reconhecido. Trabalhou em circo e atuou em várias companhias de teatro durante as décadas de 1920 e 1930. Com o sucesso no cinema, conseguiu consolidar a carreira partindo para outro segmento que crescia no país: as rádios e as telenovelas. Delorges atuou em 11 filmes e fez novelas importantes, como O Homem Proibido, de 1967, e a clássica Irmãos Coragem, de 1970. Manhã, despontando lá fora. Manhã, já é sol, já é hora. O ator pasfundense atuou também ao lado de renomados atores nacionais, como Raul Cortez, Hugo Carvana, Marília Pera, Rogéria, Paulo César Pereio, dentre outros. São muito raras as pessoas que têm alguma notícia, algum conhecimento sobre a pessoa Delorges Caminha, que nasceu em Passo Fundo, filho de um farmacêutico aqui em Passo Fundo, e que saiu de Passo Fundo aos 20 anos de idade e fez fama nacional. E foi em uma das inúmeras passagens do ator por Passo Fundo que nasceu o grupo de teatro amador Delorges Caminha. A Escola de Teatro Amador Delorges Caminha está sempre presente em festividades de cunho cívico e esportivo. Assim sendo, a sua diretoria, tendo à frente o consagrado teatrólogo Dr. Paulo Giongo, programou uma ótima temporada teatral que obteve grande êxito. Grupo que teve na figura do Dr. Paulo Giongo seu mais célebre representante. O grupo funcionou por mais de 30 anos no município. Aqui vemos cenas da peça Massacre. O próximo passo será no próximo ano uma exposição em que nós vamos retomar a pessoa do Delorges Caminha, mas nós vamos focar principalmente o grupo escola de teatro amador Delorges Caminha, que foi fundado em 1944, inclusive pela influência pessoal do próprio Delorges Caminha. Delorges Caminha foi casado com a atriz e diretora de teatro francesa Henriette Mourinot. O ator faleceu em 19 de abril de 1971. Está sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.
Começa hoje às 9 da noite a 20ª Seara da Canção de Carazinho. O público vai poder assistir, além das apresentações das músicas classificadas, uma programação de shows tradicionalistas. O evento acontece até domingo no Parque Vali Albrecht, na BR 386, quilômetro 169. Para quem gosta do clima natalino, mas não quer gastar muito, continue nos acompanhando, porque durante toda esta semana estamos apresentando uma série de reportagens sobre enfeites que podem ser feitos em casa. São dicas fáceis e com materiais que, olha, provavelmente você tem aí na sua casa. Então, pessoal, a gente vai fazer agora um enfeite de Natal com material reciclável. Materiais usados para esse enfeite reciclável: feltro, rolinho de papel higiênico, cola de silicone e lantejoulas, cola branca, glitter, CD e fio dourado. Colinha de silicone, a gente amassa o rolinho primeiro. E nós vamos cortar em tirinhas de mais ou menos meio centímetro. A gente vai separar aqui 5 mais ou menos do mesmo tamanho. Cola quente. Um pinguinho e colamos aqui. Então, pessoal, ó, florzinha pronta. Vamos trabalhar com o glitter. Glitterzinho em pó ou colinha glitter, também pode. Cola branca. Aqui nós vamos fazer um acabamentozinho com fio dourado, para não aparecer o CD. Então, pessoal, esse é a nossa dica aí do enfeitezinho sustentável. Você vai gastar em média aí uns R$2 para fazer e deixar a árvore de Natal linda. O Hora da Notícia fica por aqui. A gente volta amanhã, feriado em Passo Fundo, com mais informações. E olha só, esse programa tem reprise às 7h30 e às 10h30 da noite. Até amanhã.